Vou explicar o raciocínio pra vocês pegarem bem, tá bom? Que eu abri o chat aqui, o pessoal começou a falar, vou explicar o raciocínio pra vocês pegarem bem, tá bom? A maioria das pessoas que passam em medicina, é o que eu tava dizendo, tá? Eu tô vendo aqui que o chat tá aberto e tal, mas eu vou tentar me concentrar aqui, né? Que vocês falam muita coisa. A maioria das pessoas que passam em medicina, esmagadora, maioria de mais de 95%, tá bom? Deixa eu fechar o chat, senão vai ficar impossível. A maioria não viu todas as matérias. Não viu, tá? O cara vai pra prova com uma boa quantidade de matérias que ele não viu. Comigo foi assim. 2018, primeira vez eu fui fazer a prova e eu fiquei com 812 de média, né? Passei na UFRJ, quarto lugar. Passei muito bem, passei em várias outras faculdades também. E, cara, naquela época eu não tinha visto nada. Não deu tempo de eu ver nada de logaritmo, de função logarítmica, de função exponencial, pra não dizer nada. Eu tinha visto os gráficos, o formato deles, mas eu não sabia mesmo fazer a parada, tá? Eu não tinha visto matrizes, eu não tinha visto eletroquímica, praticamente nada de eletroquímica. Eu não sabia fazer eletrólise na época, eletrólise ígnea e aquosa, eu não sabia essa parada, tá? Eu lembro muito dessas matérias porque eu lembro que eu tinha medo. Não tinha visto nada de cinemática em movimentos circulares, nem movimento circular uniforme, nem a cinemática, nem a dinâmica desses movimentos eu tinha visto. Não tinha dado tempo, tá? Eu não tinha visto as partes também mais difíceis de genética. Eu ah, não tinha visto algumas coisas de ecologia. Eu tinha uma base muito forte em citologia, metabolismo, tudo isso eu tinha uma base muito forte, mas essas partes assim eu não tinha conseguido ver. Eu não tinha visto eletromagnetismo, nada, 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 zero. E não tinha visto também. Eu tinha visto bem estática, equilíbrio de corpo extenso, pressão, essas paradas eu tinha visto bem. Tinha visto bem a cinemática normal. Tinha muita dificuldade na época em plano inclinado. Eu não conseguia fazer muito confortavelmente as questões. Eu dava uma desenrolada, mas eu não fazia muito bem. Tanto para dar o curso da plataforma SAD disso eu tive que pegar para estudar com muita calma. Eu tentei dar o curso de maneira rápida, eu não senti que ficou bom. E aí depois eu peguei o tópicos de física para ler, fiquei uma semana estudando. E aí eu voltei, dei o curso monstruoso lá de plano inclinado na plataforma SAD, né? Entendendo muito. E cara, eu fui pra prova com todas essas lacunas. Com todas essas. E a prova de 2018 veio mais difícil do que o normal, mas muito difícil. A prova veio, ela veio num patamar novo. A prova de 2018 foi uma prova disruptiva do Enem, que veio diferente das outras. E eu passei. E fui aprovado muito bem. Mas muito bem mesmo. E eu lembro de conhecer outras pessoas que estavam com esse papo de que fechei o meu cronograma em outubro, agora é só revisar, já vi tudo. Velho, não existe, porque assim, essa mesma pessoa que dizia isso, ela era de outro curso, né? Ela falava pra mim assim, eu já vi tudo. É uma pessoa específica que não passou em medicina nunca. Mas ela falava assim, já vi tudo. Mas por que ela falava já vi tudo? Porque no curso dela deram tudo. No meu, pra vocês entenderem, no meu curso que eu fazia, eu não vi tudo porque não deu tempo de ver tudo. Nem os professores deram tudo. Foi, tipo, não deram, porque não teve tempo. Por quê? Porque os professores, eles eram bons. Então eles preferiram insistir mais em dar as matérias com mais calma. E fica vendo. Tá? Então eu lembro que tinham várias aulas que foram, né, estendidas e tal. Fora que algumas eu mesmo faltei. Algumas eles deram e eu não vi porque eu faltei. Algumas dessas matérias eles deram, mas eu faltei porque eu queria ficar estudando estequiometria, por exemplo. Queria ficar estudando as matérias que eu tava com dificuldade e eu sabia que caía muito. Entende? E aí, essa outra aluna, que ela fala, não, agora já vi tudo, é só revisar. Por que ela falava isso? Porque no curso dela deram tudo. Mas se a lógica fosse essa, então no curso dela era pra todo mundo passar. 50 pessoas, todo mundo viu tudo, porque o professor deu tudo pra turma inteira. Por que ninguém passou, nenhuma única pessoa passou no curso dela? Se a dinâmica, se o que separasse, né, o aprovado do não aprovado fosse isso, ter visto tudo, turmas inteiras de 200 e 300 pessoas passariam. Mas mesmo em cursos que dão a matéria inteira, de cada 100 alunos vai passar 4, 5. É uma coisa sobre, na hora da prova, qual vai ser a sua capacidade de converter esses acertos, especialmente os mais fáceis e médios. É sempre isso. É sempre isso. Vocês olharam os dados agora do último TRI? Os dados agora que saíram do último TRI? É surreal você ver
como que alunos com 26 acertos em matemática conseguem ficar com mais nota de média de matemática do que o cara que tá com 33, 34 acertos. Acontece direto. Muitas vezes, olha para as tabelas lá, acontece em todas as matérias. Em todas as matérias. Aconteceu inclusive comigo, que eu nem sei, eu fiz 43, 42 acertos em matemática e fiquei com uma nota abaixo de aluno aqui da plataforma que fez 39 acertos, 38. E eu falei, cacete, eu fiz 43 e fiquei com menos do que tu que fez 39. Por causa da coerência pedagógica. Porque eu errei uma ridícula que foi loucura. Eu alucinei pra errar aquela questão. Foi intoxicação alimentar. Então, olhem a profundidade disso que eu tô dizendo pra vocês. É garantido que isso é papo de alto desempenho mesmo. Que você precisa ser um monstro muito sólido nas fáceis e nas médias. E depois nas difíceis. Mas nunca pode se sacrificar a tua perfeição nas fáceis e nas médias. Nunca pode. Entendeu? Não pode. E mesmo assim, há uma quantidade insana. Cara, se você perguntar pra Priscila, vai ter matéria que ela não viu, com 176 acertos. Se tu perguntar pro JP, o 01 absoluto da medicina FRJ, vai ter matéria que ele não viu. E quando a gente diz não viu, às vezes o cara viu, mas ele viu porcamente, assim, ele viu muito rápido, ele não tem nenhuma confiança naquela parada. Se cair, ele vai ter que quase que chutar, ou dar uma garfada na questão. E mesmo assim, a maioria esmagadora de quem passa vai assim pra prova. É o normal, galera. Agora, não tem como ir com qualquer grau mínimo de insegurança em razão, proporção, porcentagem, sistemas, função do primeiro grau, função do segundo grau, estequiometria, ligações intermoleculares, polaridade, tabela periódica, atomística, citologia, ecologia, membrana plasmática, transportes de membrana. Qualquer grau de insegurança nisso aí, você tá ferrado. Sua vida já era, entendeu? E nessas coisas você não pode ter insegurança nenhuma. Nenhuma mesmo, porque se você errar, a consequência é muito séria. Porra, cinemática, sem condições. Termologia, fenômenos ondulatórios. Todo ano você vai ver lá uma questão de fenômenos ondulatórios. Ondulatório é um na plataforma SAD, que a gente trabalhou com muito cuidado. Se você der mole e errar essa daí, a de tubos sonoros que tu acertou foi uma maldição. O tempo que você gastou nas tubos sonoros que, pô, caiu uma, duas vezes na história da prova até hoje, aquela questão todo mundo vai errar. E a que tu errou de polarização, de difração, essa aí, todo mundo vai acertar. E tu vai ficar lascado na nota. Você entendeu isso? Então, tomem muito cuidado com isso. Não cometam esse erro. A ansiedade por sentir que completou o cronograma de todas as matérias, não importa se faltam 3 meses, não importa se falta um mês, eu quero ver tudo. É muito difícil de eu conseguir convencer vocês disso. Eu acho que essa foi a mentoria de todas que eu dei mais repetitiva da minha vida inteira, mas eu acredito que o efeito vai ser profundo nessa turma, tá bom? Pronto, é isso. Essa era mais uma coisa que eu queria dizer pra vocês.